Olá pessoal, como vai? Bem-vindos a mais um vídeo da série Aprendendo a Rezar. Hoje a gente vai ver a segunda oração que eu recomendo que você faça e estamos no nível 1, né? Se você não lembra o que é esse nível 1, segunda oração, veja o vídeo de introdução, tá? Onde eu explico qual é a metodologia que eu estou seguindo na criação desses vídeos. Bom, e a segunda oração que eu vou recomendar que você faça, né, como uma oração essencial, é o famoso Shema. O Shema Israel. Bom, essa talvez seja a oração mais importante, né, do judaísmo, portanto a gente vai ter algumas coisas para falar sobre ela. Lembrando que aqui na teoria a gente está preocupado em entender a oração, porque isso ajuda a gente a ter kavaná, ajuda a gente a saber o que a gente está rezando, né, o que a gente está falando, e depois, se você quiser ver só a prática, vai ter o vídeo da prática também. Mas aconselho que você estude esse vídeo, acho que vai ter bastante coisa aí para você descobrir. Bom, o Shema, né, eu vou geralmente falar Shema, é o apelido, né, o nome correto seria Shema Israel, mas a gente fala Shema. O Shema, ele serve para alguns objetivos. O primeiro deles, que os nossos sábios mencionam, é aceitar a soberania absoluta de Deus. É algo em hebraico que a gente chama Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ou seja, todo judeu ele tem que aceitar que Deus é o soberano absoluto do universo, né? Que Deus controla o universo sozinho, sem mais ninguém ao lado dele, sem nenhum tipo de ajuda, e é isso que a gente está falando no Shema, né? E mais do que falando, a gente tem que aceitar isso, né? Psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. É um mandamento que a gente tem, e com o Shema a gente está cumprindo esse mandamento, tá? Além disso, a gente está, como eu falei, expressando isso, né? Mais especificamente, expressando a nossa fé de que Deus é um. Esse é um conceito extremamente fundamental do judaísmo, você sabe, né? O monoteísmo, e aqui no Shema a gente fala isso em voz alta, né? Como se fosse uma declaração. Não é à toa que os nossos sábios também disseram que o Shema é um testemunho que a gente faz, como uma pessoa que vai, por exemplo, claro, fazendo aí as devidas distinções, né? Mas como se eu estivesse diante de um juiz, fazendo o meu testemunho, dando o meu testemunho do que eu acredito, do que eu penso da vida, e eu estou então atestando, para quem quiser ouvir, Deus é um, eu acredito piamente nisso, né? O Shema também tem esse propósito. Bom, ele é um mandamento da Torá, tá? Ele aparece no versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, e pela construção que está ali, que aliás a gente vai usar na hora de rezar, fala que ele tem que ser recitado 2 vezes ao dia, né? Então os nossos sábios dizem que o Shema tem que ser recitado pela manhã e pela noite. Bom, existe um costume interessante de se seguir no Shema, que é o seguinte, é um costume que vai aplicar-se só para os homens. Você, ao começar a rezar o Shema, você segura as 4 franjas do talit, que fica então sobre os ombros, ou se você usar tzitzit, pode ser as 4 franjas do tzitzit, você junta elas e coloca entre o dedo mínimo e o dedo anular da mão esquerda, puxados para cima na direção do coração, né, ou juntados no coração. Quando chega no terceiro parágrafo do Shema, que a gente vai ver mais para frente, você passa eles para a direita, as 4 bordas para a mão direita, e vai beijar os tzitzit cada vez que você disser a palavra tzitzit. A gente vai ver, né? Você menciona 3 vezes. Por fim, você beija uma 4ª vez ao chegar no fim do Shema, que é quando a gente fala a palavra emet, né? A palavra verdade. E aí, ainda nesse costume, tem um trechinho, a gente vai ver lá na frente, que diz ureitem oto, e vocês vão olhar para as franjas, né? Então, nessa hora, a gente costuma olhar de fato para as franjas, né? Elas já estão na sua mão, aí você olha para elas, tá? Bom, os sábios também enfatizam que é muito importante, isso é sempre importante, mas em especial no Shema, pronunciar com clareza cada uma das palavras, não comer nenhuma palavra e não comer letras, né? Não emendar uma palavra na outra, porque às vezes dá inclusive algumas frases hereges, algumas frases idólatras, e tem que tomar muito cuidado com isso. Então os sábios sempre falam pronunciar com calma, com clareza, né? De modo a falar cada coisa corretamente. E no mesmo sentido, os sábios dizem que é muito importante você ter atenção e kavaná redobradas. De novo, é importante em qualquer hora da oração, né? Aliás, isso foi falado lá no vídeo de introdução, mas no Shema em especial, por ser uma reza super central, atenção e kavaná em dobro, tá?
Bom, ainda antes da gente entrar na oração parte por parte, né, entender, costumes. Quando a gente fala o primeiro versículo, a gente costuma cobrir os olhos com a mão direita, tá? Para quê? Para aumentar a concentração e evitar distração. Se você fala com os olhos abertos, olhando para tudo, pode ser que você fale, né, sem muita intenção. Então você põe a mão sobre os olhos e isso aumenta a sua concentração. O costume é você ficar assim até terminar o segundo versículo. Você começa no primeiro com a mão aqui, já no olho, mas vai até o segundo nessa ideia, tá? Bom, o final do primeiro versículo é a palavra errad. Ainda não entrei, tá? Daqui a pouco a gente vê, mas a palavra errad. Os sábios dizem que é bom você pronunciar essa palavra, desculpe, com ênfase, né? Dando ali algum tom de voz maior ou até aumentando um pouco a voz. E segundo algumas opiniões, também é bom você prolongar o som da letra D no final, né? Errad, que é em hebraico a letra Dalet. E aí tem até aqui uma questão meio mística, uma questão de numerologia. A palavra errad ela é escrita com 3 letras, né? Aleph, Het e Dalet. E os sábios dizem que cada uma alude a uma coisa. Quando você passa pelo Aleph, né, que vai ser o som de E, você teria que pensar que Deus é 1, porque Aleph tem valor numérico de 1, né? Aí você vai para a letra Het, que vale 8, então quando você falasse Ha, né, 8, significa que Deus é um, é o único que reina sobre 7 céus, né, a gente diz no judaísmo, existem 7 céus e a terra, daí o número 8. E quando você for para a letra Dalet, D, tem som de 4, são os 4 pontos cardeais da terra. Ou seja, no total, nessa palavra você vai pensar, Deus, Aleph, reina sobre 8 coisas, 7 céus e a terra, e os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste, Dalet. Tá bom? Bom, e aí então, vamos começar. O Shema, propriamente dito, aliás, todo ele, né, ele é tirado da Torá. Não sei se você sabia, não é um trecho só, são vários, mas ele é todo tirado da Torá. A primeira frase do Shema, ela vem de Deuteronômio 6, versículo 4. E a gente vai ler até o versículo 9, tá? Então, a primeira frase a gente fala, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Toda essa frase, repito, com a mão no olho, né? Com a mão sobre os olhos. E o segundo versículo também, tá? Esse segundo versículo a gente faz em voz baixa, ou alguns dizem em meia voz, né? Com tom abaixado. E essa frase a gente fala, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Então essas duas frases, esses dois versículos, com a mão nos olhos, tá? Bom, antes da gente prosseguir, vamos entender por que a gente fala essa segunda frase com voz baixa. O Talmud explica isso para nós, tá? No Tratado de Pesachim 56a, o Talmud diz que, na verdade, é porque a gente não sabe se essa frase deve ser dita ou não, se ela é uma parte do Shema ou não. Na Torá, como eu falei, se você for pegar o Shema como está lá, que está em Deuteronômio 6, não aparece essa frase, tá? Moisés não recita essa frase. Mas a tradição conta que Jacó falou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed quando os filhos dele, né, as 12 tribos de Israel, recitaram o Shema. Então, para honrar, digamos, aos dois, né, Moisés e Jacó, a gente fala no meio termo, nem muito alto e nem omite totalmente. Só para a gente aprofundar essa história do Jacó que eu, né, mencionei, a tradição conta que quando Jacó estava para morrer, ele reuniu os 12 filhos, né, ao seu redor, as 12 tribos de Israel, como eu disse, e ele quis revelar o fim dos tempos para os filhos, né, falar o que ia acontecer, quando que o Mashiach ia chegar, o Messias ia chegar, e dar a data. Só que ele esqueceu. A tradição diz que a Shekhinah saiu de Jacó, né, deixou ele, abandonou ele, e ele perdeu essa data, perdeu essa informação. E aí o Jacó ficou um pouco preocupado, achando que algum dos filhos talvez não fosse digno de receber essa informação, né? E por isso ele, Jacó, teria esquecido a informação. Então Jacó ficou preocupado que algum dos filhos fosse o culpado por ele estar perdendo essa informação e não poder revelar a data, né? E aí ele expressa isso para os filhos. Ele fala, olha, eu queria falar para vocês quando o Messias vai chegar, mas eu esqueci a data e eu acho que algum de vocês é culpado disso, não é digno. Quando ele fala isso, os 12 filhos respondem em uníssono o Shema, né? Em conjunto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, o que os 12 filhos falaram? Escuta Israel,
que aliás Jacó é Israel, né? Eles estão falando para o pai, nós não temos dúvida, o Eterno é um, nosso Deus é um, nosso Deus de Israel é um. Então, quando o pai expressa a dúvida, os 12 filhos falaram, não, nada a ver, a gente é totalmente judeu, monoteísta, nosso Deus é um, a gente sabe disso. E aí, Jacó teria ficado aliviado de ouvir isso e teria dito a famosa frase que eu falei, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Então, como expressão de alívio, ele teria dito, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Né? Então, aí aparece a divisão que eu falei. Moisés não menciona essa frase em Deuteronômio 6, mas Jacó teria dito essa frase. Tá? Eu esqueci só de falar, desculpa, antes lá no começo, para quem está usando o Sidur da Sefer, que é aquele que eu recomendo para nossa série, o Shema aparece na página 61, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Então, falou-se os 2 versículos, né? Com a mão nos olhos, o segundo versículo em meia voz, e a gente começa Ve'ahavta em diante. Bom, no versículo Ve'ahavta em diante, o que significa Ve'ahavta? E amarás, né? Então a gente vai falar de amar ao Eterno. Portanto, os nossos sábios disseram que a gente tem que pensar aqui na obrigação que a gente tem de amar a Deus. E em que sentido? Segundo a nossa tradição, a gente tem 2 jeitos de cumprir os mandamentos de Deus, né? As mitzvot. A gente pode cumprir por amor a Deus, porque a gente ama a Deus e quer fazer o que Ele quer, deixá-lo feliz, e por isso a gente cumpre. E tem gente que cumpre por temor, né? Porque teme que Deus vá punir, vá castigar, e aí são os 2 jeitos. Mas a tradição fala que cumprir os mandamentos por amor é muito superior ao temor. E é isso que a gente tem que lembrar aqui, que a nossa relação com Deus tem que ser de amor, a gente tem que amar a Deus e cumprir as mitzvot por amor, não por temor. Então vamos lá. O começo diz o seguinte, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, e amarás ao Eterno teu Deus, Bechol levavcha uvechol nafshecha, com todo o teu coração e com toda tua alma. Vamos aqui algumas observações. A palavra coração em hebraico é lev, e se eu fosse falar o teu coração seria libcha, mas não é o que aparece. Você vai ver aí na página 61 que está levavcha. É uma forma um pouco diferente de falar a palavra coração, e ela contém 2 letras bet. Aí os sábios do Talmud, em Brachot 54a, disseram que isso é de propósito, para indicar o quê? Que o homem tem 2 instintos dentro dele. Às vezes a gente fala de 2 inclinações, né? Yetzer Hatov, a boa inclinação, e Yetzer Hara, a má inclinação. Então, foi usada essa palavra para a gente lembrar que a gente tem que seguir a Deus, amar a Deus, com as 2 inclinações. Com o nosso melhor lado e com o nosso pior lado. Como se a gente tivesse 2 corações. Deu para entender? O Vechol Nafshechai, com toda a alma, os sábios dizem que a gente tem que estar disposto a, inclusive, dar a nossa alma por amor a Deus. Ou seja, se a gente precisar morrer para demonstrar o nosso amor a Deus, aos seus mandamentos, a cumprir as mitzvot, a gente tem que estar disposto a isso. Percebe como por causa disso o Shema é uma declaração de fé, né? Aquilo que a gente começou falando. É algo muito forte. Eu estou falando que eu estou totalmente disposto a reconhecer Deus como a única coisa importante, o único soberano do universo. Nada mais importa. Eu, inclusive, dou a minha alma se preciso para isso. Tá? Na mesma linha, vamos continuar. Bechol levavcha uvechol nafshecha, então, com todo o coração, com toda a alma. Uvechol meodecha, e com todo o teu poder. Essa palavra meodecha sempre gerou algumas interpretações. Se eu entender, como eu falei, como todo o teu poder, significa com toda a tua força, né, como ser humano. Mas algumas pessoas traduzem isso como com todas as tuas posses, né, com tudo que você tem de material. E aí alguns comentaristas dizem que é então a mesma ideia. Uma pessoa tem que estar disposta a entregar tudo que ela possui, se com isso ela puder cumprir as mitzvot da Torá. E aí, na verdade, aqui um detalhe que o Maimônides traz, o Rambam, na sua discussão sobre Yesodei a Torá, as bases da Torá, capítulo 5, ele diz o seguinte, temos que fazer uma distinção aqui, tá? A gente tem na Torá os mandamentos chamados proibitivos, né, ou negativos, e os mandamentos positivos, do tipo faça. E o Maimônides dá uma diferença. Ele diz o seguinte, para não transgredir um dos mandamentos proibitivos, eu tenho que estar disposto a dar tudo o que eu tenho. Né? Então vamos supor que, sei lá, um dos mandamentos é não matarás. E alguém fala assim, alguém me força a matar. Se eu vendendo os meus bens, minhas posses, tudo que eu tenho, eu posso evitar descumprir esse mandamento, ou seja, eu posso não matar, eu tenho que estar disposto a abrir mão de tudo para não matar. Tá?
E isso valeria com todo mandamento negativo. Quando se trata de um mandamento positivo, segundo Maimônides, eu preciso estar disposto a dar mais, eu não preciso dar mais do que 1/5 das minhas posses. Ou seja, se para cumprir uma mitzvah eu preciso gastar até 20% do que eu tenho, eu preciso gastar, segundo Maimônides. Se eu for gastar mais de 20% do que eu tenho, não. Então vamos dar um exemplo, só para também dar uma clareada. Vamos supor que eu vou cumprir o mandamento de Sukkot, né? Construir a sukkah, a cabana, e comprar, por exemplo, as 4 espécies. Se para fazer isso eu vou gastar mais de 20% das minhas posses, eu não preciso, segundo Maimônides, né? Eu não preciso entrar numa situação de risco financeiro, de penúria, de pobreza para isso. Se for menos de 20%, eu tenho que estar disposto, sim, a gastar esse dinheiro para cumprir o mandamento. Tá bom? Bom, continuando. Vehayu hadevarim haele, e essas palavras, né, que eu estou mencionando, Asher anochim etzavcha ayom, que eu estou ordenando hoje para vocês, devem estar alevavecha, sobre o teu coração. O que significa devem estar hoje? Né, os sábios perguntam. Essas palavras foram dadas há 2.000, 3.000 anos atrás. Ainda assim, devem ser frescas como se tivessem sido dadas hoje. Né? É isso que os sábios dizem. Por isso que a gente fala, as palavras têm que ser para nós, hoje vivendo aqui em 2020, como se elas estivessem sendo dadas hoje. Tá? A gente não tem que entender hoje como se fosse na época de Moisés. Depois, e elas têm que ser ensinadas, veshinamtam levanecha, para os seus filhos. Aqui só um breve comentário, os nossos sábios dizem que alunos também são considerados filhos. Tá? Então uma pessoa que não tem filhos, ela tem a obrigação de ensinar para os seus alunos, se ela for professora, claro, e aqui ela também está cumprindo isso, ensinar essas palavras para os filhos. Então, veshinamtam levanecha vedibartabam, ensinará para os seus filhos, beshivtecha beveitecha, quando você estiver sentado em casa, né? Ou uvelechtecha vaderech, ou se você estiver viajando, se você estiver no caminho, não importa, sempre tem que falar. Depois disso, uveshorbecha ufkumecha, ao se levantar e ao se deitar. Na verdade, é o contrário. Ao se deitar primeiro e ao se levantar depois. Né? Eu traduzi trocado. E aí, é daqui que vem o mandamento, como eu disse lá no começo, de que a gente tem que ler 2 vezes por dia. É desse trecho que os sábios entenderam. Se eu tenho que falar quando eu vou deitar e quando eu acordo, ao levantar, quer dizer 2 vezes por dia. E aí, já que eu troquei também, aproveitando para fazer disso um ensinamento, por que ele fala primeiro ao se deitar e depois ao se levantar? A gente sabe que no judaísmo, pela lei, o dia começa ao anoitecer, né? Então, a primeira vez que a gente estaria recitando é quando a gente vai deitar, porque aí começou o dia judaico, entendeu? E depois ao levantar. Ukshartam leot alyadecha, e você as amarrarás essas palavras, como um sinal sobre a sua mão, Vehayu letotafot beineinecha, e elas serão um símbolo, vamos chamar assim, entre os seus olhos. Bom, aqui a gente está falando do famoso tefilin, né? Se você não sabe o que é tefilin, dá uma procurada, não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo do vídeo, mas basicamente são 2 caixinhas com tiras de couro que a gente coloca, uma no braço, uma aqui na altura dos olhos, né, na testa, entre os olhos, e os tefilins têm 4 trechos da Torá dentro dessas caixinhas. 2 deles são aqui do Shema, e tem outros 2 que a gente não vai analisar agora, um chamado Kadesh Li e o outro Vehaya Ki Yeviaha. Então esses 4 trechos, né, são usados diariamente nos tefilin, tirando o Shabat, e o mandamento para isso estaria aqui. É essa ideia de amarrar essas palavras no braço e entre os olhos. E junto com isso, outro mandamento. Urtaftam al mezuzot beitecha uvishearecha. E você tem que escrever essas palavras sobre os batentes da tua porta e dos teus portões. Qual é o mandamento que a gente está falando? A mezuzá. Batente, umbral, né? Também não vou entrar em detalhe, não é o objetivo aqui, mas lembrando, a mezuzá ela também contém um pergaminho com trechos da Torá, ela contém 2 trechos do Shema, o Shema e o Vehaya, o próximo parágrafo, e a mezuzá tem que ser posta no batente direito de quem entra em algum recinto, de quem entra na casa, de quem entra numa loja, tá bom? É daqui que vem o mandamento. Acabado o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo que eu acabo de mencionar, né, chama Vehaya. E ele começa dizendo, Vehaya im shamoa. Se você ouvir os meus mandamentos, vai acontecer tal e tal. Então daqui os nossos sábios disseram que quando a gente começa a ler o segundo parágrafo, a gente tem que pensar em
aceitar todos os mandamentos divinos, e ter em mente os conceitos de recompensa e de punição. De que a gente é recompensado quando a gente cumpre os mandamentos e de que a gente pode ser punido ao transgredi-los. Como eu falei, o Shema ele vem todo da Torá, agora a gente foi para outro trecho da Torá, Deuteronômio. Ele é de Deuteronômio 11, dos versículos 13 ao 21, tá? Então vamos lá. Basicamente o versículo vai contar para nós quais são as coisas boas que acontecem se a gente seguir a lei, como eu falei, e quais são as dificuldades que a gente pode ter se a gente não seguir. A gente vai ver os detalhes, mas resumidamente, o que Deus está prometendo aqui é, se você seguir as leis, você vai ter poucas preocupações mundanas. Você não vai precisar se preocupar com trabalho, com dinheiro, com sustento, e você vai ter muitas bênçãos, né? Você vai conseguir dedicar sua vida para a espiritualidade. Ou, também o texto fala, o oposto pode ocorrer, Deus nos livre. Você não seguir as leis e isso aí ficar enrolado na sua vida, tá bom? Então vamos ver o que diz o versículo. Esse segundo parágrafo diz assim: Verhaya im shamua tishmeu el mitzvotai, e será que se vocês ouvirem os meus mandamentos, como é que vai ouvir? Pergunta que os sábios fazem. Hoje a gente não está lá no deserto, infelizmente não vê Deus com muita facilidade, não ouve Deus, não está no Monte Sinai. Os sábios dizem que a gente ouve os mandamentos estudando Torá. Isso é ouvir os mandamentos, né? Se a gente fizer isso, ouvindo os mandamentos, Asher anochim etzavet chem hayom, que eu ordeno para vocês hoje, mesma ideia do hoje, né? Como se fosse hoje, leahavá et Adonai Elohechem, de servir ao Eterno, vosso Deus, o leovdo, e servi-lo. Então, amá-lo e servi-lo. Bechol levavchem, o vechol nafshechem, de novo aquela ideia, com todo o coração e com toda a alma, mesma ideia que a gente falou. O que vai acontecer? Venatati metar artsechem beito. Eu darei a chuva para a terra de vocês no momento certo. Essa chuva em especial, a palavra metar, os sábios dizem que é as primeiras chuvas que caem no ano para ajudar na colheita, né? O que significa que essa chuva vai cair então no momento correto? Os sábios dizem que é preciso que a chuva caia no momento correto. A chuva, ela não é sempre boa. Se a chuva vem no momento errado, ela pode causar muito estrago, né? Então Deus está prometendo que vai vir no momento correto, quando precisar para a colheita. E ligado a isso, né? Yoré o malkosh é o outro tipo de chuva. Também as chuvas do final da colheita, quando eu preciso já ter certeza que eu posso pegar o produto da terra, essa também vem no momento correto. Então se você for ler a tradução que a Sefer fez, né? Vai dizer, eu darei para vocês a chuva na estação própria, a temporã e a serôdia. Dois termos aí poéticos para isso. Tanto as primeiras como as últimas chuvas vão vir no momento certo, sem causar transtorno para nós. Tá? Continuando, ve'asafta deganecha vetiroshecha veitzarecha. E aí, com isso, como as chuvas vão vir no momento certo, você vai conseguir colher todos os seus produtos, né? Os seus grãos, o azeite, tudo que você plantar na terra. Mais do que isso, venatati esef besatcha livemtecha. Eu vou dar pasto suficiente para os animais no campo, para os seus animais, né? Se você tiver gado, eles vão comer, se tiver cabra, ovelha. E você também, ve'achalta ve'savata. E você vai poder comer e se saciar, se fartar. Aqui os nossos sábios dizem, então, não só o alimento vai ser abençoado e vai vir em abundância, mas o nosso corpo, por exemplo, as nossas vísceras, nosso sistema digestivo vai ser abençoado. E a gente vai comer e poder se saciar. Porque Deus nos livre, tem doenças em que isso não acontece. A pessoa come e ela não se satisfaz, né? Por exemplo, vermes, né? Mas vários tipos de doenças. E Deus está prometendo, o seu sistema corporal também vai funcionar, a sua digestão vai funcionar. Urashi comenta aqui, por exemplo, que aqui a gente está ganhando uma bênção de que a gente vai poder comer pouco e ser o suficiente. Isso é sinal de que a gente está saudável, né? Eu como pouca comida e a comida vem com uma energia tão boa e o meu corpo funciona tão bem que mesmo aquela pouca comida me sacia, tá bom? Depois, Ishamru lachem, agora vem uma advertência, né? Só cuidem, né? Tomem cuidado, penifte levavchem, para que o coração de vocês não se engane ou não vos engane, para que vocês não sejam enganados pelo coração, né? Vesartem, e para que vocês não se desviem. Vavadetem Elohim acherim, e vocês acabem servindo a deuses estranhos.
Aqui tem várias coisas para a gente comentar. Inclusive, daqui a pouco a próxima frase, vou junto, vai. Aí eu comento. Ve'ishtachavitem lachem, e acabem se prostrando para esses deuses. Então vamos lá. Os sábios dizem, quando tudo vai bem, se acontecer tudo que a gente leu na primeira parte, a chuva cai no momento certo, o alimento está abençoado, a gente tem tudo o que precisa, né? A gente pode, nesses momentos é que a gente pode ser seduzido. O nosso coração começa a enganar a gente, né? Então é um alerta, como eu falei, cuidado, porque quando tudo vai bem a gente começa a descansar, a gente começa a se achar o máximo, e aí que nosso coração fica deturpado. Então Deus está falando, cuidado para que isso não aconteça, para que o coração não engane. E aí, mais especificamente, para que a gente não comece a servir a deuses estranhos. Aqui tem uma análise bem interessante. Alguém poderia assim falar, o que são deuses estranhos? Não são estranhos, eu conheço os deuses. Eu conheço Apolo, conheço Atena, conheço, sei lá, Moloque, conheço todos os deuses das outras nações, eles não são estranhos. E os sábios dizem, não é que você acha eles estranhos, esses deuses te consideram estranhos. Em que sentido? Esses deuses são estranhos e alheios a quem serve a eles. Em que sentido? Eles não ouvem você servir a eles. Eles te tratam como um estranho, eles não ouvem os seus pedidos, não escutam as suas preces. Então, quando aqui a Torá estaria dizendo para não ir atrás de deuses estranhos, você conhece eles, mas esses deuses te tratam como um ninguém. Interessante essa análise, né? Cuidado para não ir atrás desses deuses. E, como eu falei, vocês podem começar, então, abandonando a Torá, indo atrás desses deuses, e o resultado, ve'ishtachavitem lahem. Vocês começam a se prostrar para eles. Idolatria, né? Prostrar para eles é o símbolo de começa a se curvar para eles, tá? Bom, e aí, como começou esse alerta, agora vem toda aquela parte que eu falei. Lembra? Quando eu começo esse trecho, eu tenho que lembrar das recompensas ou das punições. Agora vem as partes mais chatas das punições. Então, olha só, a Torá fala, Vehará afadonai bachem. Se isso acontecer, o furor de Deus vai se acender contra vocês. Ve'atzar et hashamayim, e a terra vai parar, né? Desculpe, os céus vão parar de mandar chuva. Veloi e matar, né? Não vai ter chuva. Ve'adamah lotiten etevulá, a terra não vai dar mais o seu produto. Vavadetem echera me'ala aretz hatová, e vocês perecerão muito rapidamente na terra boa que o Eterno vos deu. Asher Adonai noten lachem. Vesamtem edevarai ele, então aí volta a falar. Vocês têm que pôr essas palavras, alevavchem, sobre o coração, ve'alnavshechem, sobre a alma de vocês, ukshartem otam leot aledechem, yamahar, como sinal na mão, ve'hayu letotafot beneinechem, e ser um sinal entre os olhos, ve'limadetem otam et beneichem, e ensinar para os filhos, ledaber bam beshiftecha beveitecha, falar delas, quando você estiver sentado em casa, uvelechtecha vaderech, e andando pelo caminho, uveshov bechav kumecha, ao deitar e ao levantar. Repetição do que apareceu. Urtaftam al mezuzot beitecha, escrever sobre os portões, sobre os batentes da casa, uvishearecha, e dos portões. Finaliza com uma promessa boa, leman irbu yemeichem, para que se multipliquem os seus dias, veimei veneichem, e os dias dos seus filhos, ou seja, para que vocês vivam muito. Al ha'adamah asher nishba Adonai lavotechem, sobre a terra que Deus prometeu para os seus antepassados. Essa é a promessa. Latet lachem, prometeu que daria, né? Kimei hashamayim ala haaretz, assim como os dias do céu sobre a terra. Ou seja, eternidade, né? O céu nunca vai deixar de existir sobre a terra. Deus acaba aqui prometendo nesse parágrafo, faça isso que vocês receberão muitos dias de vida, viverão na terra que Deus prometeu com tranquilidade e dias longos, dias largos, nesse sentido, tá? Bom, e aí a gente entra no terceiro e último parágrafo do Shema. Então o Shema é composto de 3 parágrafos, que começa com Vayomer Adonai el Moshe lemor. E aí Deus aparece para Moisés falando. Nesse trecho a gente tem que lembrar, segundo os nossos sábios, do êxodo do Egito. Então veja que em cada parágrafo a gente tem que lembrar de uma coisa. Nesse terceiro, lembrar do êxodo do Egito. Que, segundo a Torá, inclusive, é um mandamento que a gente tem que lembrar dia e noite, que nem o Shema. Então, do mesmo jeito que eu tenho que fazer o Shema 2 vezes por dia, eu tenho que me lembrar do êxodo do Egito 2 vezes por dia. De novo, eu falei que todo Shema vem de trechos da Torá, agora o trecho é Números. Se você quiser olhar na sua Bíblia, está em Números 15, dos versículos 37 a 41. Tá? Uma curiosidade, o Talmud
em Brachot 12b, diz que esse trecho originalmente não era do Shema. Ele acabaria no parágrafo que a gente viu, né? Acabaria em Deuteronômio ali. Mas ele foi incluído por tratar de 5 coisas importantes. Primeira delas, tzitzit, a gente vai ver, as franjas que a gente usa. Segundo, por lembrar que Deus tirou a gente do Egito, como eu acabei de falar. Terceiro, porque esse trecho fala que é importante a gente aceitar os mandamentos de Deus, as mitzvot. Quarto, a gente tem que ter cuidado com ideias estranhas ao judaísmo, ideias que não são do judaísmo e se incorporam. Quinta, a gente tem aqui uma advertência contra pensamentos pecaminosos e contra a idolatria. Então, como são 5 aspectos muito importantes, os sábios decidiram pôr esse trecho aqui. Vamos ver o que ele diz então? Vayomer Adonai el Moshe lemor, Deus disse para Moisés dizendo, desculpa, só antes de avançar, lembra que é aqui que a gente faz a passagem de, se você estiver segurando as franjas, né, do tzitzit, passa da mão esquerda para a direita. Então, Deus falou para Moisés dizendo, Daber el Bnei Israel, fale com o povo de Israel, ve'amarta aleichem, e diga para eles, ve'asu lachem tzitzit, vocês vão fazer franjas, tzitzit, e aqui é o primeiro beijo que você dá, al kanfei vigdeichem, sobre as bordas das roupas, ledorotam, e por todas as gerações. Esse é um mandamento eterno. Venatnu al tzitzit, segundo beijo, e vão colocar sobre o tzitzit a kanaf petir techelet, uma franja que seja da cor azul celeste. Essa palavra techelet. Aqui tem uma curiosidade. Hoje a gente não sabe exatamente que cor é para se colocar. Os sábios do Talmud contam que essa cor era extraída de um animal aquático chamado hilazon. A gente não sabe mais que animal é esse. A gente não sabe se era um peixe, um marisco, uma ostra, sei lá. Algum animal que soltava essa cor, você pegava e passava no tzitzit. Como hoje a gente não sabe, os tzitzit são brancos, tá? Não usa mais, mas o mandamento está aqui. Então, passar a cor tchelet sobre uma das franjas do tzitzit. Depois, Vehaya lachem letzitzit, aqui é a terceira vez que a gente mencionou, então vai dar o terceiro beijo. Então, elas serão por franjas, ureitemoto ushartemet kol mitzvot Adonai. E quando vocês as virem, e aí aquela hora que eu falei, você olha para elas, vocês vão lembrar dos mandamentos de Deus. Então, na tradição, o tzitzit sempre apareceu como um sinal mnemônico. O que é mnemônico? Algo que eu vejo e me lembro. Né? O tzitzit tem essa função. Ele é uma marca visual para eu me lembrar dos mandamentos de Deus. Os sábios se perguntam, como é que isso funciona? Por que o tzitzit tem essa mnemônica? Tem algumas ideias, vou citar 2. A primeira é que o azul que a gente falou, o azul celeste, se ele aparecesse no tzitzit, ele faria o quê? Você lembraria que esse azul vem do mar, você lembraria que o mar tem um azul igual à cor do céu, e que no céu tem um azul do céu, e que aí tem o trono de Deus. E essa seria a mnemônica. Então a primeira linha interpretativa diria que você faria todas essas associações ao olho ao tzitzit e lembraria. A outra é um pouco mais mística, ela tem a ver com numerologia, com gemátria. Ela diz o seguinte, o valor da palavra tzitzit é 600. O tzitzit tem 8 cordões e 5 nós. Então 8 com 5 dá 13. Soma com 600 da palavra tzitzit dá 613, que são os números de mandamentos da Torá. Então, realmente, quando você olha para o tzitzit, você lembra dos 613 mandamentos, tá? Bom, então vê aí a lachem letzitzit, ureitem oto, vocês vão olhar para eles, os hartemet kol mitzvot Adonai, vão lembrar de todos os mandamentos de Deus. Vasitem otam, e não só lembrar, vão fazê-los. Velotaturu acharei levavchem, e não vão se desviar, de novo aparece essa ideia, e não vão se desviar no coração, atrás do coração, né? Então a ideia é assim, eu estou aqui, meu coração começa a ir para a direita e eu me desvio para a direita. Meu coração se desvia para a esquerda, eu começo a ir para a esquerda. Não vai acontecer isso. Velotaturu acharei levavchem, não vão se desviar pelo coração, veacharei eineichem, e pelos olhos. E aqui os sábios fazem mais um comentário, eu acho legal. Por que fala que o coração e os olhos são os que desviam? Os sábios dizem que tudo começa pelo olho e isso vai para o coração. Quando eu vejo alguma coisa, eu desejo aquela coisa. Se eu vejo algo que é errado, que é um pecado, uma idolatria, isso vai para o coração e aí eu começo a me desviar em direção a isso. Então essa seria a relação, tá? Olho, coração e aí eu me desvio. Então a Torá está alertando contra isso.
Então, velotatura harei levavchem, não se desviarei dos seus corações, veacharei enechem, e segundo os olhos, asher atem zonim acherechem, que vocês já têm o costume de desviar. Né? A Torá fala, para de fazer isso que vocês já costumam fazer. Tá? Leman, para que tiskeru, vocês possam se lembrar, vasitem, e fazer, et kol mitzvotai, todos os meus mandamentos, veitem kedoshim leloichem, e para que vocês possam ser santos para Deus, né, ou santificados, ou sagrados para Deus. Ani Adonai Elohechem, eu sou o eterno teu Deus, asher otset etchem eretz Mitzrayim, que tirei vocês da terra do Egito, lihiot lahem leelohim, para ser o seu Deus. Eu tirei de vocês de lá para isso. Ani Adonai Elohechem emet. Eu sou o Deus de vocês. E a gente acaba com a palavra emet, verdade. E aí aqui tem um ponto importante da gente falar, que é o seguinte. Se alguém estiver fazendo o Shema na sinagoga com uma congregação, né, que a gente chama de minyan, essa frase final tem que ser dita em conjunto entre o Hazan, a pessoa que está conduzindo a oração, e a congregação. Tá? E aí você vai ver no seu Sidur que a gente repete as últimas 3 palavras. Adonai Elohechem Emet. Então essas 3 palavras a gente fala 2 vezes. Tá? Nesse caso, mesmo sozinho, mesmo que você não esteja na congregação, essas 3 palavras têm que ser repetidas. Por quê? Até a primeira vez que você fala Adonai Elohechem Emet, você falou 245 palavras. Desde o começo do Shema até aqui. Como você repete as 3 últimas, ficam 248. E aí os nossos sábios dizem que esse é o número de órgãos do nosso corpo, né? E o número de mandamentos positivos da Torá. 248 mandamentos que você tem que fazer. Tá? Bom, então o fim do Shema, você acaba dizendo, eu sou o eterno vosso Deus, e você sela com a palavra emet, verdade. Como eu disse, você acaba com aquela declaração de fé que você começou. Você começou dizendo, o eterno é um, eu acredito nisso, o eterno é nosso Deus, é um. E aqui você está falando que o eterno, de novo, é o nosso Deus, verdade. Deu para entender por que o Shema é tão importante, né? Por que ele é uma declaração de fé tão importante, por que ele entrou realmente como a oração por excelência do judaísmo. A reza mais importante de todas, sem dúvida nenhuma. Pronto. Parte de teoria encerrado, deu para comentar, traduzir, explicar, espero que tenham gostado. Deixem o like aqui no vídeo se gostaram, comentários para a gente debater o que precisar, e não deixem de assistir, claro, a parte prática, onde aí você tem só a oração, né, sem nenhum desses comentários, para você poder usá-la no seu dia a dia, aprender, repetir, até ela virar parte da sua rotina. Um bom dia a todos, muito obrigado e tudo de bom.